Olá, o próximo teste que nós vamos aprender é o teste da série P. Também a gente só pode usar quando na série tiver somente termos positivos. Então, o que diz esse teste? Se eu tiver uma série que tem essa cara aqui, onde o AN é 1 sobre n elevado a p, onde esse p é um real positivo diferente de zero, a gente pode concluir direto que ela converge se esse p for maior do que 1 e ela diverge se o p estiver entre 0 e 1, incluindo 1. Primeiro vamos mostrar que isso daqui de fato ocorre, e depois a gente vai fazer alguns exemplos para verificar como que usa esse teste da série P. Então, para demonstrar esse teste, a gente vai usar o teste da integral, que a gente já entendeu como é que funciona. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou ver se nessa série eu posso usar o teste da integral e depois eu vou usar e ver o que a gente consegue concluir com isso. Então, eu vou considerar aqui a minha série 1 sobre n elevado a p, com n variando de 1 até infinito. Esse p é um número real, positivo, diferente de zero. Eu quero saber onde que essa série converge, onde que essa série diverge. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou, antes de mais nada, pegar f de x como sendo 1 sobre x elevado a p. Então, acaba sendo mais um exemplo de teste da integral. A gente vai analisar aqui as condições do teste da integral, para verificar se eu posso usar o teste da integral, que eram a f de x tem que ser positiva, então ela tem que ser positiva para valores maiores ou iguais do que 1, ou maiores ou iguais que um determinado valor, e depois a gente ajusta para 1. Eu tenho que f de x é positiva, no caso aqui, para x maior que zero. Então, se ela é positiva para x maior que zero, ela é positiva para x maior ou igual do que 1. O que mais que a gente tinha que ter? F contínua. Ela vai ser contínua no seu domínio. Então, ela é contínua para x maior ou igual do que 1. Também está satisfeito. F é decrescente. Decrescente para, só de olhar para a função a gente já vê, né? X maior ou igual que 1. Se tiver dúvida, faz a derivada. Analisa a derivada, verifica onde que ela é negativa, onde ela for negativa a função é decrescente. Então, com isso vocês têm a certeza. E além do mais, o limite de 1 sobre x elevado a p com x tendendo a infinito, observa que esse p é positivo diferente de zero. Então, esse limite aqui é zero. Logo, nós temos aqui que as 4 condições para se usar o teste da integral são verificadas. Então, eu posso usar o teste da integral. E aí, como é que a gente usava esse teste da integral? Eu vou calcular a integral imprópria de 1 até infinito, que foi onde nós vimos que as condições valiam, da minha f de x dx, que no caso aqui é 1 sobre x elevado a p dx. Tem que calcular essa integral e verificar o que acontece. Vou usar a definição de integral imprópria, limite de 1 até b, com b tendendo a infinito, de 1 sobre x elevado a p dx, que é igual ao limite com b tendendo a infinito. Acha a primitiva aqui, olha, se quiser deixar mais claro, né? É a mesma coisa que x elevado a menos p dx. Então, isso aqui vai dar limite com b tendendo a infinito. A primitiva seria x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1. P real positivo diferente de zero. Isso com o x variando de 1 até b. Então, nós temos que calcular o limite com b tendendo a infinito. No lugar do x aqui, vai ficar b. Aqui, gente, 1 sobre 1 menos p é constante. Então, a gente pode tirar do limite se quiser, tá? Eu vou fazer isso.
Eu vou tirar aqui, já vai ficar mais fácil. Olha, 1 sobre 1 menos P. Limite com B tendendo a infinito. Aí aqui fica B elevado a menos P mais 1, menos 1 elevado a menos P mais 1, que vai dar menos 1. Menos 1. Fica assim. E a gente tem que passar o limite nessa função aqui de B. Como é que vai ficar esse limite? Vamos ver. Aqui, olha, a gente tem algumas possibilidades para o P, né? Porque o P ele é real e positivo. Então, ele pode ser maior do que 1. Se ele for maior do que 1, essa diferença aqui vai ficar negativa. Essa diferença vai ficar negativa, esse termo aqui vai para zero. E aí, como ele vai para zero, o limite vai ser menos 1 sobre 1 menos P. Então, nós temos que esse limite é menos 1 sobre 1 menos P, se o P for maior do que 1. E, por outro lado, se o P estiver entre 0 e 1, esse termo aqui vai ficar positivo. E aí, isso aqui vai para infinito, esse limite não vai existir. Então, o limite não existe para o P entre 0 e 1. Nós temos essas possibilidades. Faltou analisar para o P igual a 1. Né? Para o P igual a 1, a gente não pode usar aqui, olha, porque isso aqui dá uma indeterminação. Então, tem que fazer separado. Eu vou fazer aqui, então, se o P for 1. Se o P for 1, a nossa integral imprópria vai ficar integral de 1 sobre x elevado a p, que é 1, então fica 1 sobre x dx. E aí eu calculo a integral imprópria. Limite de 1 até b, com b tendendo a infinito, de 1 sobre x dx, que é igual ao limite, com b tendendo a infinito, a integral de 1 sobre x é ln de x, ln de x variando de 1 até b. E aí nós temos que isso é o limite com b tendendo a infinito de ln de b menos ln de 1. Tem que calcular esse limite. Ln de 1 é zero. Ln de b, quando b tende a infinito, é infinito. Tem que lembrar do gráfico do ln. Deixa eu fazer um rascunho aqui do ladinho, que não custa nada. Aqui. O gráfico do ln, então a gente tem, a nossa variável é b. Vai ficar assim, olha. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tá? É um esboço, tá, gente? Só para entender. Então, ele passa aqui, ficou meio tortinho aqui, mas dá para lembrar do comportamento, né? Passa aqui no 1, né? Aqui, no caso, nossas variáveis são b, então b, e aqui é ln de b. Ou seja, quando b tende a infinito, ln de b cresce limitadamente. Logo, esse limite é infinito. Então, eu posso dizer que para o p igual a 1, essa integral diverge. E o que a gente conseguiu aqui foi que para o p maior que 1, ela converge para o valor menos 1 sobre 1 menos p, e para o p entre 0 e 1, ela diverge, porque não, aqui dá infinito, enfim, não existe. Então, a gente diz que ela diverge.
Com isso, nós mostramos o teste da série P, que é exatamente o que a gente tinha lá, né? O que que a gente conclui com isso, então? Que a série 1 sobre n elevado a p, com n variando de 1 até infinito, então ela converge. Só um momentinho, gente, que está no. Deixa eu arrumar aqui, que deu um probleminha. Prontinho. Então, ela converge se o P for maior do que 1, foi o que nós concluímos, e ela, com n variando de 1 até infinito, diverge se o P estiver entre 0 e 1, incluindo 1. Né? Foi isso que nós achamos para integral. Aqui, para o P igual a 1, diverge. Para o P entre 0 e 1, diverge. Para o P maior que 1, converge. Então, a gente compara a integral imprópria com a série numérica que tem aquele comportamento para a série. Quando vocês forem usar o teste da série P, não tem necessidade de demonstrar, de fazer o que eu fiz cada vez que for concluir que essa série converge ou não. Basta usar analisar, identificar quem é o P e verificar. Se ele for maior que 1, já pode concluir direto que converge. Se tiver entre 0 e 1, incluindo 1, já pode concluir direto que diverge, tá bem? Então, isso aqui é muito direto. Olha, se você tem uma série do tipo 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito, que é a nossa série harmônica, que nós já verificamos, construindo a soma que ela divergia. Nós verificamos que não é possível usar o teste do termo geral, né, porque o limite dá zero. Pelo teste da integral, a gente acabou de fazer aqui atrás, olha, o teste da integral dá infinito, então ela diverge, então a gente já mostrou que ela diverge de várias formas. E aí, basta você analisar quem é o P. Então, a gente tem aqui n elevado a P, no caso P igual a 1, eu estou nessa situação aqui, ela diverge. Eu posso dizer que essa série diverge pelo teste da série P. Tá? É só isso. Não precisa demonstrar, não. Vamos pegar uma outra. Se eu pegar, por exemplo, somatório de 1 sobre raiz de n, com n variando de 1 até infinito. Então, isso aqui é a mesma coisa que somatório de 1 sobre n elevado a meio, com n variando de 1 até infinito. Então, nós temos aqui de novo, olha, o P é meio, então P está entre 0 e 1. Para P entre 0 e 1, essa série diverge pelo teste da série P. Sempre dizer qual é o teste que vocês estão usando na hora que vocês concluíram se ela converge ou diverge. Uma outra, se eu tiver somatório de 1 sobre n ao quadrado, com n variando de 1 até infinito, aqui não necessariamente precisa ser 1, né? Pode ser qualquer outro valor, não sei, vamos colocar aqui um outro valor qualquer, 5. 5 sobre n ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 somatório de 1 sobre n ao quadrado, com n variando de 1 até infinito. O que, que a gente pode dizer? Se o p for maior que 1, ela converge, nós mostramos. Então, essa série converge pelo teste, a mesma história, da série P. Certo? E aí, é desse jeito que nós usamos o teste da série P.